Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui estamos eu, o professor Lucas, junto com o Vitor Anselmo, nosso querido Vitor, um ex-aluno meu. Se eu não me engano, né, Vitor? Ministrei aulas de física para você no segundo e no terceiro ano, foi isso? E como professor de física, um aluno aplicadíssimo, né, inclusive eu tenho, não sei se você sabe, Vitor, eu tenho uma lista tua que eu tenho guardado aqui, ó, até hoje, É tá? minha essa lista? Porque foi uma lista tão organizada que eu guardei ela. Nossa, não acredito. Ela é do segundo ano. É isso mesmo, o segundo ano, ó, aqui as coisas de calor e tudo mais. E assim, eu Nossa. olhei e falei, nossa, essa lista tá muito boa, ela tá muito organizada, eu vou guardar ela. Inclusive, que aí eu posso. E nessa época, cara, eu pegava pesadão, mano. Eu colocar, ó, energia potencial. Nossa, cara. Hoje eu pego mais leve. Aquela época eu era um professor mais hard. Mas olha, me ajudou muito. Depois eu vou falar, né, aqui, porque eu sou pai de termodinâmica, né, esse monitor de termodinâmica na faculdade. Então, professor, você me ajudou muito. Foi uma base muito importante para mim, de verdade, em Ah, que, física. que legal, Vitor. Então, eu contando dessa experiência, né? Então, o Vitor, a gente teve essa relação de professor e aluno, e agora o Vitor, ele está num outro momento, né? Já faz. Quando que você se formou no ensino médio? Foi em 2018, né? Eu me formei em 2018. 2018 ele terminou o ensino médio regular ali com a gente na ETEC Doroti, e agora eu vou deixar o Vitor falar um pouquinho sobre ele, né? Eu fiz esse início de apresentação. Obrigado, Vitor, por Perfeito. estar aqui com a gente, tá? E é uma honra estar falando contigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, com o professor Lucas, né? É muito importante para mim, gosto muito, né, desse contato e tudo mais. E agora, né, para me apresentar um pouco para vocês, meu nome é Vitor Anselmo, mas a maioria das pessoas ou me chamam de Anselmo, ou eu tenho um apelido na faculdade, que é Bolo. Não sei se eu estudo na Unicamp, né, na Explica Universidade esse, Estadual de... explica isso aí, ô Vitor. Por que eles chamam de bolo? Então, lembra que no terceiro, olha, gente, no terceiro ano do ensino médio, eu vendia muito bolo na ETEC. Então, Ah, eu sim, é chegava na verdade. ETEC, vendia bolo, doce e tudo mais. E quando você entra numa universidade pública, a maioria dos cursos, assim, eles fazem um questionário numa rede social, normalmente Facebook, para vocês, e vocês, tipo assim, respondem e tudo mais. Ah, qual é o seu nome? O que você mais gosta de fazer? Às vezes tem umas perguntas meio piadinha, assim, e tudo mais. Aí eu falei assim, ah, gente, eu gosto de fazer bolo e tudo mais, vendia bolo no ensino médio. Eles me apelidaram como Bolo. Então, até hoje, até eu esqueço até que meu nome é Vitor. Eles me chamam de Bolo na faculdade, então é bolo para cá, bolo para lá, e é isso. É que Mas, legal. mas É que então, eu fiquei, meu, continuando. curioso. Pode Sim, continuar, meu sim, querido. mas tem tudo a ver. Olha, fazia bolo na ETEC, me chamam de bolo na faculdade, então é isso. Então, mas contando mais, eu sou graduando em engenharia de alimentos, né, na Unicamp, estou no 7º semestre já, e assim, já estou saindo, né, das matérias do ciclo básico. Para quem não sabe, o ciclo básico são as matérias que praticamente todas as engenharias têm que fazer. Então, como eu faço o período noturno, né? Tenho integral e noturno. Integral, né, basicamente são 5 anos de curso e o noturno são 6 anos. Então, eu faço noturno, então estou saindo agora do ciclo básico. Então, estou fazendo as últimas matérias ali para já entrar na minha área mesmo, assim, devidamente dita, assim. Então, é isso. Né? Não fiz técnico na ETEC, só fiz o ensino médio mesmo, fiz o ensino médio regular, mas e tenho 20 anos, gente. 20 anos. Muito legal, Vitor. E assim, só para situar a galera hoje, o ensino médio regular nas ETECs, ele está praticamente extinto, né? São poucas as escolas, nem me lembro agora de ter alguma de cabeça que ainda disponibiliza ensino médio regular, né? Então, alguns alunos vão achar estranho, né? Pô, ensino médio regular e tal, porque eles simplesmente não viram isso, tá? Então, para situar vocês. E assim, daqui a pouco a gente retorna nesse assunto, Vitor, só quero entender um pouco mais como está sendo a tua experiência aí na universidade, na Unicamp, que é um centro acadêmico muito, muito forte, né? Eu queria, antes, partir para um assunto que é um dos assuntos importantes de hoje, né? Que são as Olimpíadas Científicas. Bem, gente, então, esse está sendo o primeiro vídeo de uma série que a gente vai falar com vários dos nossos ex-alunos e com alguns alunos também que participam de Olimpíadas,
a respeito aí de como estudar, o que estudar, para que serve uma Olimpíada e tudo mais. E o Vitor foi um dos nossos ex-alunos que prestou uma série de Olimpíadas no momento que estava ali no ensino médio regular com a gente, né? Então, todo esse programa institucional, né, que a gente tem na ETEC Doroti de incentivar vocês a participarem de Olimpíadas, o Vitor passou por isso. Inclusive, o Vitor, ele é um dos caras que a gente poderia se chamar de pioneiro, né? Por quê? Porque, assim, a gente estava num momento de experimentação, de melhorando como que a gente entende a questão das Olimpíadas. Aquela época era uma época, por ser pioneirismo, era meio maluca, meio caótica, né? Então, hoje está muito mais organizado, porque a gente aprendeu muita coisa no meio do caminho, né? E aí eu queria primeiro que o Vitor nos contasse. Vitor, conta um pouquinho como que foi sua experiência com Olimpíadas. Também, para te ajudar, você pode falar um pouquinho como que você estudou, como que isso te ajudou em outros momentos da sua vida e tudo mais. Certo. Então, eu participo de Olimpíada na ETEC desde o primeiro ano do ensino médio, participei de todas as Olimpíadas, principalmente a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Essa era uma das Olimpíadas, como eu sou de exatas, né, eu gosto muito dessa área de exatas, então era uma das Olimpíadas que eu mais estudava, assim, pegava mesmo livro de matemática para estudar conceito e tudo mais. Desde o primeiro ano do ensino médio, assim, eu já sabia de alguns conceitos matemáticos do segundo e do terceiro, porque eu gostava mesmo de estudar, pegar livro, baixar PDF na internet e tudo mais, para ver, né, esses conteúdos e tudo mais, porque eu gostava realmente. Participei também das Olimpíadas de Astronomia, né? Arroba, né? Isso, a OBA, acho que no segundo e no terceiro, não lembro se no primeiro eu participei. Participei também da Olimpíada de Biologia, eu lembro no primeiro ano e no terceiro ano. Bebê. Sim, participei da Olimpíada Brasileira do Saber, no segundo ano do ensino médio, isso. Ganhei medalha de prata, gente, nessa Olimpíada. Fiquei bem feliz também. Matemática Sem Fronteiras também, no terceiro ano do ensino médio, que a sala ganhou, acho que, medalha de prata na modalidade nacional e na estadual, acho que foi bronze, alguma coisa assim, não lembro muito bem se eu troquei as bolas aí, mas a gente ganhou medalha nas duas modalidades, né, nacional e estadual. E eu, infelizmente, não participei de nenhuma Olimpíada de humanas. Assim, história eu não participei, e não lembro se teve de geografia na ETEC, mas Geografia, os seus colegas participaram, o Vitor. Inclusive, teve um dos seus colegas da tua sala que foi junto com o professor Marconi para a fase nacional. Sim, lembrei. A Liliane também foi Acho que para. foi a Lembrei, Liliane. eles foram para Brasília. Eles Foram foram para para Brasília. Brasília, Não não foi a é? Liliane, acho que era o Pedro, né? Quem mais que foi? Isso. O Pedro também foi. Agora eu tenho que lembrar a equipe. Depois a gente lembra aí e aí a gente presta aí a homenagem para eles também. Beleza. Mas então, gente, como eu falei, eu sempre tive, desde o ensino médio, né, do comecinho do ensino médio, que eu queria fazer na faculdade mesmo. Sei que é uma coisa, não é para assustar vocês não precisam, logicamente, né, saber disso desde o primeiro ano, mas, assim, eu sempre soube que queria seguir a área de exatas mesmo, então eu preferi focar mesmo nessas Olimpíadas, né, nesse tipo de estudo, porque eu sabia que isso ia agregar muito para mim lá na frente, tendo em mente os objetivos que eu tinha. Então, foi basicamente isso. Que legal, Selma. Então você já, assim, uma coisa que eu acho interessante é que, de certa forma, a Olimpíada ela tem principalmente essas que você citou, né? Por exemplo, a OBMEP, a OBS, a OBB, né? Que são Olimpíadas que tem esse formato de prova tradicionalzão. Em alguma medida, ele é muito parecido também com o vestibular. Então, eu me lembro bem de algumas conversas que a gente tinha, que era assim, professor, por que fazer? Aí uma questão bem prática se você vai bem na OBMEP, de certa forma, você está estudando para passar num vestibular. Por conta, inclusive, do que se cobra, o nível de que se cobra. E, além disso, tem a certificação.
né, o Vitor, todo mundo recebe ali um certificado, ou a medalha é um certificado de que você prestou e foi bem naquela competição, né? Então, Vitor, uma coisa que eu queria te perguntar agora, um pouco mais específica. Quando você pegava para estudar, por exemplo, para a UBMAP, como que você estudava? Bom, assim, no primeiro ano de ensino médio, que nem eu falei, eu tive uma professora na ETEC que eu também queria agradecer muito. Ela me ajudou, assim, muito no que eu sou hoje, tipo assim, a escolher o meu curso e tudo mais, porque, assim, eu me apaixonei mesmo pela área de exatas no primeiro ano do ensino médio, quando eu tive aula com ela. Era a Fátima, não A sei se ela professora continua, Fátima, eu a professora continuo, Fátima. ela é uma ótima colega. Eu vou mandar um abraço para você, tá? Ok, nossa, eu assim, foi, para mim a matemática foi a minha matéria favorita do primeiro ano do ensino médio, depois foi química e física, enfim, eu comecei a gostar, mas assim, ela despertou esse meu interesse muito no primeiro ano do ensino médio, eu fiquei muito assim, é, nossa, impressionado com, sabe, matéria de função, no primeiro ano do ensino médio é basicamente isso, né, o estudo de função, e então eu fiquei apaixonado assim, desde aquela época eu já pegava livro assim, livro de matemática mesmo, didático, né? Começava a fazer exercícios por conta própria. Ela pedia também, a professora pedia, né, pra gente fazer os exercícios do livro, mas eu fazia por conta própria, pegava, estudava, tipo assim, além daquele conteúdo que ela estava passando, eu dava uma olhadinha, assim, não muito profundamente, sabe, em conteúdos assim que ela iria passar depois, sabe? Assim, porque eu sou muito curioso, então eu já queria dar uma introduçãozinha, assim, que já queria saber um pouco antes sobre os próximos conteúdos, então eu já dava uma lida, assim, no livro. Eu não fazia esses exercícios, né? Mas, assim, eu fazia os exercícios complementares da matéria que ela estava passando, além dos que ela pedia, e nos outros conteúdos eu só dava uma lidinha mesmo, só para saber como seria, né? Sim, Então, era assim que eu estudava, basicamente. legal. Então você já tinha essa noção de que com acesso às Olimpíadas tem os sites, né, onde eles guardam, reúnem suas provas e tal. Então você chegava a pegar essas provas, ô Anselmo, e Sim, ou sim. observar elas antes? Esqueci de comentar isso, eu também. Isso vale para tudo, gente, na faculdade, enfim. Mas nas Olimpíadas eu também pegava a prova de anos anteriores, assim, para ver. Porque, assim, normalmente o conteúdo não muda, né? Lógico É que raro, né? os exercícios vão mudar e tudo mais, mas, assim, o tipo de conteúdo que cai em prova, assim, não, geralmente não muda. Na UPMEP, principalmente, eu lembro, assim, que não mudava. Legal. E isso, Vitor, é muito importante, essa coisa que você falou, porque justamente é o mesmo tipo de organização que existe nos vestibulares. Os vestibulares, inclusive, eles se organizam de uma forma bem tradicional. Então, a FUVEST, por exemplo, você vai ter na segunda fase de matemática, com certeza, uma função ali bem complicada para você olhar. Isso a gente já sabe, né? A gente já tem isso de tradição. E as Olimpíadas, elas também têm isso. Então, você meio que vai pegando esse jeitão de entender como que funciona essas provas, né? As provas de vestibular e tudo. Né? Eu me lembro bastante, tem aluno que vem me perguntar assim, professor, o que tem que estudar, sei lá, para o Enem? O Enem é muito fácil de responder, é energia, né, na minha disciplina. Você tem que estudar energia, você tem que entender bem como converte, como são as coisas, porque ele sempre vai pedir. Né? Assim, não teve nenhuma exceção até hoje dessa questão. Quanto que se você vai para a FUVEST, história, você vai ter história antiga e vamos falar da Grécia, com certeza. Mano, Com sim. certeza, é tiro e queda, assim, eu lembro que eu estava conversando acho que foi com o Carvalho falou, eu falei para ele, cara, qual que é o que cai sempre na FUVEST? Ele, na hora, ele respondeu, pá, é isso. Então, isso é muito legal, né, Vitor? Você vai se aprofundando e tendo também essa questão dessa utilidade, você faz né, você junta o útil com o agradável, né, no momento que você está fazendo esse tipo de estudo. Né? Então, isso é muito legal. Eu acho muito interessante que você tenha nos lembrado a respeito disso. E agora, uma questão, tá, Vitor? Você não está muito longe de ser um bicho, né? Você está no 7º semestre. Na verdade, você deve ter iniciado outros bichos. Eu não sei até que ponto você
fazia parte desse tipo de convívio, Comissões. né? E, enfim, você já é assim, um graduando veterano, bem veterano, inclusive, daqui a pouco você se forma. Queria ser bicho até hoje. Não, você não é bicho não, cara, você já é veterano. Tem que ser E bicho. eu queria te fazer uma pergunta também, agora relacionando essas duas coisas. Como que você acha que assim, eu percebo que você pegou uma grande autonomia quando você foi estudar para as Olimpíadas, né? Isso demandava que você sentasse, olhasse você mesmo, tivesse esse olhar de autoconhecimento, inclusive, né, de entender o quanto que você consegue produzir, de correr atrás dos problemas, e o quanto que isso te ajudou ao longo da graduação, principalmente nesse começo do teu curso, que são as engenharias, que tem o ciclo básico. Perfeito. Então, gente, eu sempre fui muito autônomo, assim, né, para estudar. Eu nunca, tipo, no ensino médio, por exemplo, quis pagar, sei lá, um professor particular para querer fazer vestibular e tudo mais, para ficar uma coisa assim. Eu sempre fui muito, tipo, disciplinado para estudo mesmo. Quando eu sentava para estudar, eu sentava, tipo, mesmo para estudar. Eu não queria, tipo, prestar atenção em outras coisas e tudo mais. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre essa questão de como as Olimpíadas me ajudaram, né, na graduação, eu acho que elas me ajudaram em diversos aspectos, assim, desde vestibular, assim, né, que foi as Olimpíadas são um treino para o vestibular, querendo ou não, você fazendo a Olimpíada, você está estudando para o vestibular, com certeza, porque o vestibular, como vocês sabem, não é simples, assim como as Olimpíadas também não são simples. São questões difíceis e tudo mais. Lógico, vai ter uma ou outra ali que são umas questões mais fáceis de resolver, mas querendo ou não, a maioria das questões é difícil. E no começo da graduação, como eu falei, a gente tem um ciclo básico, então a gente vai ter matéria como cálculo, física, cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, química orgânica também, querendo ou não, é uma matéria do ciclo básico para a gente, química geral, e essas Olimpíadas, elas são muito importantes porque, assim, não é sempre que acontece, mas, assim, às vezes caem uns conteúdos, assim, que a gente revê na faculdade, principalmente eu, revi, tipo assim, em química geral. Eu esqueci de falar também que eu fiz Olimpíada de Química, né, Legal. no ensino médio, e muitos conceitos que caíram na prova, tipo, na Olimpíada, tipo assim, eu vi na faculdade de novo e caiu na minha prova na faculdade, sabe, assim, no Ah, que primeiro legal. semestre. Então, assim, é muito importante, sabe, a gente já ter esse contato com essas Olimpíadas, assim, com o conteúdo das Olimpíadas, porque realmente na graduação, se você for escolher, assim, por exemplo, que nem eu escolhi uma área de exatas, com certeza você vai rever esses conteúdos, assim, de forma mais aprofundada, sabe? Assim, mas pelo menos você já vai ter um contato antes, você não vai estranhar tanto quando você vê na faculdade, né? Outro aspecto também que me ajudou muito, por exemplo, eu fiz iniciação científica. A iniciação científica é quando você pega um projeto de um doutorando, né, na Unicamp e auxilia ele, né, a fazer as análises e tudo mais do projeto, as pesquisas, então você tem que fazer relatório junto com eles. E isso é muito importante, assim, agrega bastante no nosso currículo e tudo mais, fazer uma iniciação científica. E como é bem concorrido dentro do meio acadêmico mesmo, então tem muita gente querendo fazer iniciação científica, os professores, eles pedem às vezes, por exemplo, para você levar o seu currículo ou a sua grade, né, as suas notas, e às vezes eles também perguntam, né, se você fez alguma Olimpíada no ensino médio. Então, quando eu fui me inscrever para iniciação científica, né, na minha faculdade, a professora perguntou: olha, você está acostumado a fazer Olimpíada? Você já fez Olimpíada no ensino médio, de matemática, química, principalmente, porque eu fiz uma iniciação científica num laboratório que utilizava bastante química, que tinha bastante conceito de química e tudo mais. Então, foi muito importante para mim nessa questão também da iniciação científica. Então, com certeza, vocês vão, sabe, essa questão de realizar Olimpíadas e tudo mais, vai te ajudar, sabe, na graduação, não só nas disciplinas, como em também atividades extracurriculares, que nem
participar de uma iniciação científica. Legal. E só complementando a fala do Vitor, isso é muito interessante, a iniciação científica, pessoal, é como se fosse, vamos dizer, um pré-mestrado, né? Que ele é o primeiro contato que você vai ter fazendo pesquisa, e você identifica também se você quer seguir o que a gente chama de carreira acadêmica, que é você fazer um mestrado e doutorado e se tornar um cientista, um produtor de conhecimento novo. É um caminho aí cheio de etapas, e a iniciação científica, vamos dizer, é o primeiro passo, né? E assim, o que o Vitor acabou de narrar para a gente também, né? A iniciação científica, ela também gera uma bolsa, né? Uma bolsa de estudos que vai te ajudar e vai te remunerar e te ajudar no seu ao longo da sua graduação também, né? E geralmente ele é dado a iniciação e colocado para alunos que têm um destaque. Então, com certeza, Vitor, seu orientador deve ter te chamado para as disciplinas, né? Falou, vem aqui assistir um pouco da disciplina aqui comigo, vamos trocar uma ideia. Então, você cria já esse vínculo, que é muito legal, com a orientação, né? E os orientadores, eles querem que você siga isso, né? Então, ele fica ali, ó, ele te cobra e tudo. E eu tenho certeza que esse estudo, essa aplicação, te ajudou muito no momento de estar ali, de ter esse estudo mais aprofundado. Tá, Vitor? Então, muito legal, seu relato foi muito rico, né, nesse sentido, porque a gente geralmente fica, né, pô, a Olimpíada eu vou fazer para quê? Para ter uma medalhinha? Por que eu vou ter uma medalhinha? E agora, se você deixou bem claro, ó, aqui, ó, tem um monte de coisa que dá para abrir, além das coisas imateriais, né, Vitor? Porque, por exemplo, essa questão de você ter o autoestudo, que é uma coisa que é difícil de desenvolver. Estudar não é fácil, né, Vitor? Não é uma tarefa simples, fácil, é uma coisa que você tem que ter um ritual, sentar, né, não cair na procrastinação é super difícil, né, que é uma coisa que todo mundo luta, na verdade, né, no dia que eu vou estudar, é um dia maravilhoso aqui para casa, porque eu lavo ela inteira, né, toda hora eu fico, eu falo que é enrolação ativa, né, que eu vou e enrolo, só que eu enrolo como? Eu vou lavar louça, eu vou lavar roupa, né, e aí, mas eu não estou estudando, eu devia estar estudando. aí vem aquela sensação, né, de putz, o que eu estou fazendo da minha vida? Mas ao mesmo tempo faz parte, né, Vitor? Faz parte. A gente também é normal. Olha, eu sou disciplinado, mas assim, a gente não é perfeito. Então tem hora assim que eu tô na aula, também pego o celular e, gente, porque assim, tem. A graduação também não é, nossa, mil maravilhas. Tem a aula assim, que não vai entrar na graduação também achando que só porque eu tô fazendo aquilo que eu gosto, que eu só vou ter disciplina que eu gosto, ou só vou ter matéria que eu gosto. Também não é assim, gente. Então tem disciplina assim que você sabe que você não vai trabalhar com aquilo, você sabe que não é da sua área, que você não gosta muito, que vai ser chato para você, entendeu? Então, confesso que em algumas disciplinas assim, às vezes eu pego o celular, fico ali olhando, depois Nossa, escondidinho, Vitor, que decepção, hein, Vitor? Ai, gente, juro, não dá. Tem uma disciplina chamada Economia Agroalimentar. É muito humanas. Eu fico tipo assim, gente, que é isso? Sério? Deslocado, Ai, né? nossa, desloquei, saí numa aula de cálculo para ir em Economia Agroalimentar. Fico assim, o que está acontecendo aqui? Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Que legal. Vitor, vamos aproveitar, deixa. Agora eu queria que você contasse, né? Você está numa engenharia, né? Como a engenharia na verdade, como toda área hoje em dia né? Ela é muito múltipla, ela tem vários subramos, e a engenharia ela já começa subdividida, né? Você já começa de cara dizendo para que subramo da engenharia você vai. Então, você, no seu caso, engenharia de alimentos. Então, eu queria fazer algumas perguntas a respeito disso, sobre a tua graduação, né? Primeiro, me conta aí pra gente como que é, são algumas perguntas, tá? Vou já falar elas e aí eu te lembro se você esquecer depois, tá? Primeiro, conta um pouco da engenharia, principalmente esse ciclo básico que você já contou, que todo mundo passa, né? Um engenheiro, não importa que área ele esteja, ele vai passar por um ciclo básico, é por isso que a gente chama todo mundo de engenheiro. Não é à toa que a gente chama você de engenheiro, e o engenheiro mecânico também, o engenheiro elétrico. Você tem um motivo para isso. Tá? E segundo, conta como que está sendo a experiência do engenharia de alimentos em específico, tá bom? E conta, finalmente, que você já começou um pouquinho,
a falar quais são as experiências que estão sendo muito boas e também aquelas que são desafios e que você também sente dificuldade, né? Que é uma coisa que eu achei muito legal. Pô, você escolheu, só que essa escolha não significa necessariamente que vai ser, né? Putz, vai ser o tempo todo 100%. Né? Eu quero que você me conte esses 3, tá bom, Vitor? Beleza. Bom, a primeira pergunta era sobre o que meus professores É esqueci. sobre as engenharias. O que esses, conta desse ciclo básico, o que te torna um engenheiro e o outro engenheiro também dessa forma. Beleza. Então, gente, é assim, quando você entra numa faculdade de engenharia, a gente tem, como eu já tinha comentado, né, o ciclo básico, que são nesse ciclo você faz todas as matérias que basicamente todas as engenharias fazem. Então, tipo assim, na minha turma, na época, eu tinha aula com gente da engenharia mecânica, tinha aula com gente da engenharia química, tinha aula com gente da engenharia de civil. Então, tipo assim, na minha sala tinham várias pessoas de várias engenharias. As salas na Unicamp, acho que em outras universidades também, públicas principalmente, as salas são muito grandes do ciclo básico. Então, tinha gente de muitas engenharias assim espalhadas pela sala. Então, basicamente, a gente tem as matérias que introduzem um conteúdo que você vai ver lá para frente, que você vai aplicar na sua área mesmo. Então, por exemplo, cálculo 1, 2 e 3, que é um aprofundamento de funções e tudo. Os cálculos são um aprofundamento de funções. Então, a gente tem que fazer essa matéria, porque não basta, por exemplo, sei lá, eu nesse momento aqui estou fazendo uma matéria chamada operações unitárias, né, que a gente vê as etapas de processamento de alimentos e tudo mais, de industrialização, mas, assim, a gente usa nessa disciplina conceitos de cálculo, então, conceitos de função. Como a gente vai pular direto para essa disciplina se a gente não passa, se a gente não viu isso antes? Então, é muito importante a gente ter essas matérias do ciclo básico. Não significa que a gente vai usar exatamente tudo do ciclo básico na graduação. Mas, assim, é muito importante a gente ter essa base para a gente conseguir aplicar na nossa área mesmo. Então, assim, tem algumas matérias do ciclo básico que, tipo assim, nem todas as engenharias fazem. Por exemplo, eu faço engenharia de alimentos. E na engenharia de alimentos, a gente usa muita química mesmo. A gente até brinca que engenharia de alimentos tem mais química que a própria engenharia química, porque é muita química mesmo, muita mesmo. Legal. Então, a gente teve muitas disciplinas no IQ, que é o Instituto de Química da Unicamp. Então, eu tive química geral, química orgânica, química analítica, físico-química, tudo no Instituto de Química. E essas disciplinas, elas não são propriamente da minha faculdade, elas são do ciclo básico que a gente teve no Instituto de Química. Mas o engenheiro civil, ele não precisa eles não fazem essas disciplinas. Eu acho que eles fazem química geral só. Química orgânica, acho que eles não fazem, e nem química analítica, se eu não estou enganado. Assim, acho que os graduandos em engenharia civil não fazem essas disciplinas. Mas, assim, basicamente, o ciclo básico é isso, né? Que esse ciclo básico te prepara para a sua área, vamos dizer assim. E, então, é por isso que, basicamente, todas as engenharias têm o mesmo ciclo básico, só muda uma disciplina ou outra. Legal. Né? A segunda pergunta, qual que era, professor? Peraí, deixa eu tentar me lembrar também. Então, o ciclo básico, pelo que você me disse, o Vitor, ele meio que dá também essa base, vamos dizer, a base científica do engenheiro. Né? Você vai estudar as ciências de base que vão te preparar como um engenheiro em exercício. Então, aproveita, Vitor, que eu acho que essa pergunta aqui que eu vou fazer agora cabe mais. Né? Você, como engenheiro de alimentos, o que você faz e para que você é preparado exatamente quando você entra no mercado de trabalho? Bom, eu vou falar um pouco da função, assim, do engenheiro de alimentos. Muita gente, quando entrei na faculdade, todo mundo perguntava assim, o que engenheiro de alimentos faz, né? E, tipo, nutricionista, eu ficava puto da vida, porque, assim, não é, gente. Juro pra vocês, não, nutricionista, muito diferente de engenheiro de alimentos. Primeiro que nutrição é uma área da saúde, engenharia de alimentos é uma área de exatas. Então, são mundos completamente diferentes, assim.
Lógico, a gente tem uma disciplina de nutrição, mas uma disciplina de nutrição num curso de trocentas mil disciplinas. Então, assim, são coisas muito diferentes. Bom, o engenheiro de alimentos, ele é responsável por todo o processamento do alimento, desde a colheita no campo até a chegada dele na gôndola do mercado. Então, a gente é responsável por fazer as análises, a análise sensorial, fazer análise de segurança, da qualidade do alimento, fazer o processamento dele em si, sei lá, eu vou dar um exemplo de leite, sei lá, a gente é responsável desde da análise de qualidade do leite, quando ele sai da ordenha ali, até o processamento dele para, sei lá, transformar ele em leite em pó. Então, ele vai passar por uma série de operações unitárias, ele vai passar por uma série de etapas para que ele seja transformado naquele produto em que você vê na gôndola do mercado. Vai passar por uma spray dryer, vai passar por diversas máquinas, diversas operações. Então, a gente é responsável por todo esse processamento, né? A gente também é responsável, e a gente pode atuar em outras áreas também, como pesquisa e desenvolvimento, que é, né, inovação de produtos no mercado, enfim, tudo mais. Então, não existe uma área só que a gente pode atuar. Então, como é um caminho muito longo entre o alimento ali in natura, seja uma fruta, ou seja, sei lá, um leite, até a gôndola do mercado, que seria o alimento industrializado, como é um caminho muito extenso, a gente tem várias áreas ali em que a gente pode atuar. Então, é uma vasta área, assim, vamos dizer assim. Então, a gente pode atuar em diversas coisas. Vai depender da sua especialização, do que você mais se identificar. Tem também a área de tecnologia, tem a área da engenharia propriamente dita, então você vai trabalhar no chão de fábrica, vai, sei lá, trabalhar com manutenção de máquinas para, não sei, bombas, trocadores de calor, enfim, tudo mais. Então, são várias coisas que a gente pode atuar mesmo. É uma área que eu gosto muito, 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 assim. Quando a gente está no ensino médio, a gente fica pensando, presta o vestibular, passou lá, aí, até você entrar na faculdade, você fica pensando assim, será que é uma área que eu realmente gosto? Será que eu vou me acostumar com esse tipo de... Será que é realmente aquilo que eu queria? Assim, muitas pessoas não se identificam, né, quando entram em algum curso, seja ele de exatas, humanas ou biológicas, mas em relação a mim, eu posso dizer que eu dei sorte, eu gosto muito do que eu estou estudando, brinquei ali atrás, né, que eu falei assim, tem matéria chata e tudo mais, mas, assim, no geral, é uma área que, assim, eu me identifico muito, assim, eu tô amando, apesar da canseira e tudo mais, que, assim, estudar numa faculdade pública, gente, não é fácil, é pesado, não vou mentir para vocês, tem bastante coisa para fazer, tem grupo estudantil, vocês têm que se aprofundar mesmo, assim, tudo mais, mas, assim, é muito gostoso, eu gosto muito do que estou fazendo. Que ótimo, ô Vitor. E aí você contou uma coisa que agora me fez pensar numa outra pergunta, que é a seguinte: como que você falou, né? Pô, eu fui escolher minha área e tudo, eu tive um momento que eu escolhi. Como que foi esse processo de escolha seu ali, que você parece que escolheu assim, já faz um tempo, né? Você já tinha bem claro, ou pelo menos na sua área, né? Qual que seria a tua área, o que que você faria? Como que foi isso? Nossa, então, para mim foi muito louco o que aconteceu comigo, né, para escolher essa área de engenharia de alimentos. Porque, assim, teve uma época no ensino médio em que eu passei por uns problemas muito ruins, assim, né, de alimentação e tudo mais. Teve uma época que eu não me alimentava bem, fiquei com problemas, assim, psicológicos mesmo, em relação à minha alimentação e tudo mais. E e isso me instigou muito, sabe? Depois que tudo passou, enfim, fiz tratamento e tudo mais, foi uma coisa que continuou me instigando, sabe? Por que que eu tive que passar por isso? Por que que isso aconteceu? Além de questões sociais, obviamente, eu queria entender mais essa coisa de alimentação, por tudo que eu passei. Então, eu juntei na minha cabeça tudo que eu gostava, assim. Eu falei assim, eu gosto de exatas, eu estou interessado em saber mais, tipo, sobre essa coisa de alimentação, de alimentos e tudo mais. Vou começar a pesquisar cursos. Isso foi, acho que no final do primeiro ano do ensino médio já.
Uhum. Vou começar a pesquisar curso, vou fazer teste vocacional, fiz teste vocacional sim no Guia do Estudante, fiz em outros sites que eu não lembro, outras plataformas que eu não lembro o nome, mas em todos que eu fiz, todos os testes vocacionais que eu fiz, deram engenharia de alimentos. Todos, Que todos. Não legal. teve um que deu, sei lá, engenharia química ou engenharia civil, enfim, ou qualquer outra área de exatas. Todos deram engenharia de alimentos. E nessa época eu não sabia muito bem o que era engenharia de alimentos também. Aí eu falei assim, vou começar a pesquisar, vou começar a ver vídeo no YouTube, vou começar a ver relatos de gente que já fez esse curso. E aí eu comecei a pesquisar e falei assim, nossa, eu quero muito estudar isso, muito, muito mesmo. Porque, como eu falei, sempre fui de exata, sempre gostei dessa área. Nunca fui, assim, de humana, gente, não, assim, eu me esforçava no ensino médio, obviamente, né, porque é, é essencial, né, para gente, tudo mais, as áreas de humanas são essenciais, né, gostava muito de filosofia no ensino médio também, mas, assim, eu sou muito apaixonado por exatas, então eu falei assim, eu quero fazer um curso na área de exatas, mas relacionado com aquilo que eu passei, então foi uma questão meio de vivência também, sabe, tipo, uma questão psicológica, assim, vamos dizer assim, porque eu passei por um problema, então esse problema fez com que eu me interessasse mais por essa área, Uhum. né, de alimentos e tudo mais. Então foi por isso que eu quis seguir essa área de alimentos ligada a exatas. Então foi basicamente isso. Interessante, Vitor. Isso mostra como também que as nossas escolhas são complexas, né? A gente não toma simplesmente assim, eu tenho jeito nisso e tudo mais, né? É muita coisa, é muito legal ouvir isso de você, né? Então, assim, além da escolha, agora, uma coisa que eu acho muito importante, né? Você é um aluno que veio aí de uma instituição pública, que é a ETEC, né? Você já chegou a ter aulas em escolas particulares, ou, Anselmo, ou você passou todo o seu período em públicas? Passei todo o meu período em escola pública, Então, todo, desde o ensino fundamental. que legal, você é muito parecido comigo, né? Eu nem sei o que significa pagar um boleto de ensino, eu não sei o que é isso, eu nunca fiz isso. Você também não, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Que você tem essa questão de dizer sobre a universidade pública, né? E a universidade, você já sentiu isso na carne, né? A universidade pública, ela é muito peculiar, ela é muito, inclusive, ela exige muito, né? Ela é exigentíssima. A questão da excelência da universidade pública, ela se faz ali no ato, né? Os professores, eles vão te cobrar uma certa atitude, tudo. Então, me conta um pouquinho, Anselmo, sobre como que tá sendo essa coisa da universidade pública e o que eles exigem de você como um aluno da Unicamp. Certo. Então, gente, como eu já tinha comentado, né, estudar em uma universidade pública não é fácil. Assim, é gostoso. Principalmente se é um curso que você gosta, assim, é muito legal, assim, tudo mais. Só que não é fácil, porque querendo ou não, você tem uma pressão, sabe, aqui dentro para estudar e tudo mais. As disciplinas são muito pesadas, assim. Pelo menos na minha área, né, elas estão meio pesadinhas, assim, então também, por exemplo, tem prova, tem bastante prova, às vezes calha de ter duas provas no mesmo dia, ou a semana inteira de prova, assim, a gente não tem uma semana de prova em si, sabe, programada, pá, ali, a segunda vai ter isso, terça vai ter isso, não, a gente não tem isso, mas assim, vai chegando no final do semestre, assim, ou na metade do semestre, que normalmente as disciplinas têm duas provas, então elas vão caindo, querendo ou não, elas vão caindo muito próximas umas das outras. Então, se você faz, sei lá, 6 disciplinas no semestre, vai ter uma semana com essas 6 disciplinas. Num dia talvez você tenha duas, no outro dia talvez você não tenha nenhuma, e no outro dia talvez você tenha 3, e assim vai. Então é uma coisa É louco, meio... né? bem uma loucurinha, assim. Não é igual ao ensino Então, médio, né, Vitor, que você tem um horarinho ali, aí vai encaixando, sim, né? exatamente. Às vezes tem aquele horário maluco, tipo sexta, último horário. Né? Eu lembro disso Exatamente. na minha graduação, que eu tive que, assim, acho que não tinha aula na quinta, mas tinha aula na sexta, no último horário. Eu fico, meu Deus, era muito difícil ir.
Nossa, é muito complicado. E assim, né, por exemplo, além das provas, a gente tem os trabalhos, a gente tem relatório para fazer, então, sei lá, se você tem uma aula no laboratório, depois você vai ter que fazer um relatório sobre aquela aula. Então, tem uma data para entregar, enfim, e os critérios da faculdade também eles são mais pesados. Cada disciplina tem seu critério e tudo mais, assim, não é uma coisa assim, todas as disciplinas têm o mesmo critério. Mas, por exemplo, tem disciplina que a sua média final tem que ser 6. Beleza. Mas a sua nota em qualquer uma das provas dessa disciplina não pode ser abaixo de 3,5. Se for abaixo de 3,5, você já reprova a disciplina, entendeu? Automaticamente, né? Automaticamente. Então, não adianta você, por exemplo, tirar, sei lá, 2 em uma prova e 10 na outra, e fechar com uma média maior do que aquela requerida, sendo que você tirou 2 em uma, e você não podia, porque você teria que ter tirado 3,5. Então, mesmo que sua média seja maior que aquela estipulada ali no planejamento, você vai reprovar, porque você tirou 2 em uma, entendeu? Pois é, Então, pois é. são os critérios bem pesados, assim, mas assim, nada é impossível, gente, sério, assim, não é nada que, tipo assim, você não consiga conciliar, sabe, assim, lógico, também reprovar não é um bicho de 7 cabeças, assim, muita gente reprova, mas assim, você pode fazer a disciplina de novo, não é assim uma coisa, nossa, reprovei e acabou o mundo. Não, não é assim, é uma coisa normal, entendeu? Como a gente está falando de uma coisa difícil, assim, né, uma coisa pesada e tudo mais, então ficar de recuperação ou reprovar não é um monstro, sabe? Você não é burro por causa disso, você não é uma pessoa que não era para estar ali. Não, se você está ali, é porque você era para estar ali, entendeu? Então, eu acho que essa questão de reprovar ou pegar recuperação é normal. Assim, a gente se chateia às vezes e tudo mais por isso ter acontecido, mas não é uma coisa que, tipo assim, só você está passando por isso, sabe? Muita gente passa por isso, muita gente. Então, não é uma coisa que é para te deixar mal, sabe? Uhum. Legal, Vitor. Assim, é muito bom, né, ver que você está aí passando por essa questão da graduação. Você tem aberto, de certa forma, né, essa discussão que muitas vezes ela vem tarde, a galera não fica sabendo como funciona. Talvez comigo veio tarde, não sei com você, eu fiquei sabendo dentro da universidade como que é a universidade. E é sempre bom você ouvir antes e tudo, para você tomar uma decisão mais acertada também, né? E eu queria agora, finalmente, Vitor, eu acho que a nossa conversa rendeu já muito bem, né? Já passamos pelos pontos aí, eu já estou bastante satisfeito. Eu queria ouvir aí de você suas palavras finais, né? O que você achar que é interessante de qualquer um dos aspectos que a gente discutiu, pode falar agora. Certo. Olha, eu queria pontuar muito essa aqui, no começo, né, no começo para metade da nossa conversa, a gente falou sobre as Olimpíadas e tudo mais, que eu achei que é um dos assuntos mais importantes da nossa conversa, e eu já falei sobre isso, eu queria só enfatizar o quão importante realmente é, gente, fazer esse tipo de atividade, né? Querendo ou não, é uma atividade, você exercita a sua mente, porque realmente me ajudou muito com o vestibular. Me ajudou muito com o vestibular, me ajudou muito com o ciclo básico e me ajudou muito a entrar numa iniciação científica. Sério. Não são todos os professores que vão perguntar se você fez Olimpíada no ensino médio, né? Cada professor, principalmente na minha faculdade de engenharia de alimentos, ele tem seu laboratório ali, ele é responsável por um laboratório, seja de pressão ou seja de, sei lá, cereais, no meu caso, enfim, de engenharia de alimentos em si. Não são todos que vão perguntar para vocês se vocês passaram por experiências como de fazer Olimpíadas no ensino médio, mas muitos perguntam, então eu acho muito importante, sim. Acho que sabe, ajuda muito. Sem falar que na Unicamp, vou fazer até uma propagandinha aqui, tem como você entrar só fazendo Olimpíada. Então, por exemplo, você não precisa, se você
Lógico, eu acho importante fazer vestibular também, né? Mas assim, se você quiser se inscrever na modalidade por vagas olímpicas, você pode passar na universidade sem fazer vestibular, sem fazer Enem, sem fazer vestibular. Então, se você se inscreve, né? Eu não sei muito bem como funciona, porque na época eu não me inscrevi, eu fiz vestibular mesmo, né? E me inscrevi pelo Enem, pelo vestibular. Mas assim, você tem essa oportunidade também. Você pode se inscrever por vagas olímpicas e passar no vestibular e passar numa universidade pública sem precisar fazer o vestibular. Legal. Vitor, aproveitando o seu gancho, né? Aqui na ETEC agora eu estou conduzindo de forma mais organizada a preparação olímpica, e quem tiver interesse, eu já vou divulgar ao longo dessa semana, aí junto com os nossos vídeos institucionais, né, que vão sair juntos, um link para uma turma no Teams, que foi criada especificamente para ter materiais e conduzir vocês nessa questão das Olimpíadas, com as próprias Olimpíadas, datas, os editais. Agora, Vitor, a Unesp também tem, né? A USP, infelizmente, né, ela suspendeu essa questão de aceitar por Olimpíada, não, uma pena, mas Unicamp e Unesp estão aceitando, além de que muitas universidades, se você quiser começar a graduação fora do país, elas também levam muito em conta a questão das Olimpíadas. E assim, Vitor, fico muito feliz de estar, de todos tudo que você falou, os conselhos e tudo, tá? Agradeço aí o seu tempo e a sua disponibilidade. Eu sei que você está, provavelmente você está no momento de P2, P1 quer dizer, né? P1 agora, geralmente é P1, P2, né? Tem professor que passa P3 também para vocês, que é cruel, e passa P3? Então, olha, no ciclo básico a gente tinha bastante P1, P2 e P3. Só que agora, como eu tô começando a entrar mesmo na FEA, que são as matérias da minha faculdade mesmo em si, aí os professores só passam P1 e P2 mesmo. Mas, nossa, passei o primeiro semestre, segundo semestre de faculdade, eu só tinha P1, P2 e P3. Nossa, todas as disciplinas, praticamente. Eu lembro que tinha uns professores cruéis, que eles faziam P1, P2, P3 com peso, cara. E a P3 tinha peso 3. Nossa, era um terror, mano. Eu jogava peso, era tipo, o número da prova era o peso dela, então P1 não valia quase nada. Nossa. A 2 era 2, a 3 era o terror, que a gente já estava cansado. Nossa, esses professores, eles eram muito cruéis, cara. A minha, olha, geometria analítica foi assim, foi P1, P2 e P3, e a P1 foi peso 1, a P2 foi peso 2, e a que você falou e eu lembrei agora, e a P3 foi peso 3. Nossa, a P3, que eram quádricas, cônicas, eu fiquei assim, gente... Não, cônica era impossível, cara. Eu lembro, o que ela tá falando, essa mulher? Oh. Eu lembro, cara, eu lembro a cônica foi muito triste, assim, porque ela ia falando e eu não entendia nada, cara. Nossa, meu Deus, cara. Depois, agora, você deve estar assim, agora eu entendo. Mas demorou, não foi assim, né? Sim. Nossa. Nossa, foi difícil, mas assim, então você deve estar na P1, né? Provavelmente você deve estar marcando agora. Ainda tem aquele negócio da Semana Santa e Semana da Pátria? Vocês têm isso ainda? Semana Santa e Semana da Pátria? Como vocês não têm no Unicamp, né? É que na USP tinha um negócio que eu achava muito engraçado, que é a galera, tudo ateia, tudo né? Tudo cientista, isso aqui. Só que aí tinha a Semana Santa, que era uma semana de outubro, ali para o meio de outubro, que era da Páscoa, que aí ninguém vinha, era uma folgona, assim. E em outubro, acho que era, sei lá, acho que Declaração da República, alguma coisa assim, ou não, setembro, que era na Semana da Independência do Brasil. E aí os caras, todo mundo muito, né, subversivo, vou criticar o país, só que aí todo mundo parava, todo mundo virava patriota. Era muito bom. E ninguém, não, agora eu sou patriota, tchau, e ia embora. A Unicamp tem isso aí ou não? Vocês não têm esse costume? Não, a Unicamp não tem isso. Sugere lá pro reitor. Falou, reitor. Mas aí, na USP tem lá Semana Santa, Semana da Pátria, dá uma semaninha aí pra gente. Justo. Até tanto que eu falava assim, eu ficava me perguntando, será que a Unicamp e a Unesp tem, mano, esses negócios que é tão bom, né? Não era muito bom, na verdade, o Vitor, porque os professores viam, né, que a gente ia ficar uma semana, eles passavam 1 trilhão de coisas para fazer e ficava muito pior, na verdade.
Ah, vocês vão estar na imagino. Semana da Pátria? Beleza, aqui, ó. Pô, passava uma lista extra. Nossa, a lista épica, nossa, de milhões deve ser isso. Meu Deus, mano. Mas, enfim, então vocês não têm. Então é bom saber. Eu achava que vocês tinham também. Muito bem. Vitor, muito obrigado por ter me escutado aí. Então, a gente vai encerrar por aqui. E depois a gente vai continuar nessa série, né, com mais conversas. E iniciamos a nossa conversa com o nosso engenheiro de alimentos, Vitor Ancel. Muito obrigado, viu, gente? Nossa, estou muito feliz de estar aqui hoje, né, falando com vocês, que nem eu tinha falado no começo da conversa. Para mim, o professor falou que era uma honra para ele, mas para mim também é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu gosto muito desse tipo de contato e é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado, meu querido. Tchau, tchau e até a próxima. Até, gente, até.